Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou trazer um texto rápido aqui e depois eu vou falar com as minhas palavras, né? Porque eu vivi isso. Vivi durante 6 anos a Fogueira Santa de Israel. Vamos lá. Argumento da suficiência de Jesus Cristo, né? Esse é um argumento contra, que são argumentos contra a Fogueira Santa. Então, diz assim: este é o argumento teológico central. A Fogueira Santa baseia-se em rituais do Antigo Testamento, sacrifícios no templo, Monte Sinai, etc., que segundo a teologia cristã ortodoxa, né, que é a teologia cristã dos apóstolos, foram abolidos ou cumpridos em Jesus. O sacrifício único. A teologia cristã, baseada nas cartas aos Hebreus, afirma que o sacrifício de Jesus foi perfeito e definitivo. Então, exigir novos sacrifícios, especialmente financeiros, para obter favores de Deus, sugere que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. O texto base, gente, Hebreus 10, 12 a 14. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Aí depois o texto continua. Então, assim, aí eu vou falar agora, né, um pouco da... eu vou falar, né, se eu estou lendo o texto, agora eu vou falar. Gente, se Jesus Cristo ele fez um sacrifício, e foi o sacrifício da vida dele, né, ele permitiu, sem ter pecado, né, que ele fosse capturado e morto para pagar os nossos pecados, ou seja, ele fez um sacrifício por nós. Lembre-se, no Antigo Testamento, uma vez por ano, o povo, né, de Israel sacrificava um cordeiro perfeito, um animal, né, um cordeiro perfeito. O sumo sacerdote ia lá e fazia a expiação pelos pecados do povo. Então, assim, era necessário aquele sacrifício para que o povo pudesse ser perdoado por Deus pelos seus pecados. Então, aquele cordeiro, né, simbolizava o pecado, né? O sumo sacerdote botava a mão na cabeça do cordeiro e passava, assim, imputava, né, o pecado do povo para o cordeiro, e o cordeiro ele era sacrificado. Então, gente, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele fez o sacrifício perfeito, ele fez o último sacrifício, porque o dele foi definitivo. Todo ano o povo judeu, o povo de Israel tinha que fazer novamente um sacrifício com o cordeiro. Jesus Cristo fez que foi com a vida dele, e não precisou mais ser feito nenhum tipo de sacrifício. O próprio Cristo fala: quero misericórdia, não quero sacrifícios. Entende, gente? Quando a Fogueira Santa fala que você tem que sacrificar para poder ser aceito por Deus, isso é mentira. Como que você é aceito por Deus? Quando você crê em Jesus Cristo. Você não precisa ficar provando para Deus toda hora: ah, Deus, eu te amo, eu quero fazer a tua vontade. Não assim, dessa forma, né? Obviamente você tem que fazer boas obras, você tem que servir a Deus, buscar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, falar do Evangelho, falar de Jesus, procurar não pecar, não fazer o que é errado. Mas fazer sacrifícios de dinheiro ainda, poxa, de dinheiro, gente, para agradar a Deus, para que Ele seja bom com você, para que Ele seja misericordioso com você, está errado. É só você pensar um pouco. Mas não fique chateado, viu? Porque eu também pensava dessa mesma forma durante muitos anos. Continuando. O outro argumento: a graça, ela não se compra. Lembre-se, a salvação é pela graça de Deus somente, não por obras. A base do Evangelho é a graça, favor imerecido. Ou seja, né, nós não merecemos o favor de Deus, né? Não merecemos ser salvos, porque nós somos pecadores. Nós já nascemos pecando, então a gente automaticamente a gente merece, né, o inferno pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, não tem jeito. Mas Deus, pela sua graça, né, que a sua misericórdia, Ele quis que houvesse, né, que o seu Filho se sacrificasse por nós, para que a gente pudesse ser salvo através dele. A base do Evangelho é a graça, favor merecido. Se você precisa dar tudo o que tem para receber uma bênção, isso se torna uma troca comercial, não um presente de Deus. Gente, eu, quando fazia Fogueira Santa, quando ensinava a fazer Fogueira Santa, quando, né, via os pastores, né, falando da Fogueira Santa, os pastores sempre falavam assim, ensinavam a gente, né, para poder ensinar os outros. Eu cuidava de grupos de jovens e de muitas pessoas, né? Nós éramos líderes de evangelismo, de obreiros, auxiliar de pastor, etc. Eles ensinavam assim, ó: quando você for pegar o papel, eu até nem sei se ainda tem isso, mas na minha época tinha. Você pegava o certificado ali, um papel, sei lá, né, quando você pegava o envelope no altar, e aí você tinha que colocar um pedido. Aí os pastores falavam: ah,
Pede pela tua família, pede pela conversão da tua família, pede para você, sei lá, o filho abandonar as drogas, conseguir emprego, coisas do tipo. O que já é errado, né? Mas aí eu lembro que tinha pastores que falavam assim, não pede nada material, pede o Espírito Santo. Cara, como é que você vai simplesmente fazer uma troca com Deus? Deus, eu te dou o sacrifício, tá aqui, ó, e eu quero o Espírito Santo. Gente, né? A palavra diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Isso não vem das obras, né? Para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus. A graça de Deus é através de Cristo, né? A salvação é através da graça de Deus, não é por obras. Porque aí senão o sacrifício de Jesus ele fica invalidado. Por que Jesus teve que se permitir, né, ser morto, morrer, se eu posso fazer coisas boas, né, e ser salvo? Entendeu? A minha obra, as minhas obras, as boas obras, más obras, etc., não podem me salvar. O único que pode me salvar, gente, é Jesus Cristo. E a condição é você crer em Jesus. Aquele que crê está salvo. Aquele que não crê está condenado. É bem simples. Ah, mas as boas obras? As boas obras acompanham aquele que crê. Se você crê em Jesus, você vai querer falar de Jesus, você vai querer ajudar o próximo, amar seu inimigo, cara, cuidar da sua família, todo que é tipo de coisa boa, porque você é salvo, né? Você foi salvo, entendeu? É automático isso. E temos mais um argumento aqui, que é o argumento hermenêutico, que a hermenêutica, na verdade, é a interpretação da Bíblia, né? É uma doutrina da teologia, né? Uma matéria, assim, digamos, né, da teologia que estuda a interpretação da palavra. Então, assim, ó, críticos apontam que a campanha retira textos do contexto, ou seja, pega textos de algum ponto e faz uma outra coisa que não tem nada a ver com aquele propósito, né, do texto, para criar aí texto do contexto histórico para criar uma regra universal que não existe. Então, assim, ó, vamos lá, tem várias fogueiras santas, né, gente? Nem sei qual que tá aí agora. Quando você estiver vendo esse vídeo, também não sei qual que vai estar. Aqui tem alguns exemplos. O caso de Elias e os profetas de Baal. A fogueira santa usa frequentemente a história de Elias no Monte Carmelo. Críticos refutam dizendo que aquilo foi um evento histórico específico para provar quem era o Deus verdadeiro em Israel. E não um mandamento para que cristãos do século XXI doem dinheiro para provar sua fé. É o que eu falei antes, né? As práticas, gente, do Antigo Testamento, sacrifícios, ofertas, óleo ungido, que é mais, cara, coisas que os judeus faziam, você não precisa fazer mais, gente. As únicas coisas que permanecem, né, você ser dizimista e você ofertar, ok? Isso de fazer propósitos com Deus, isso não existe mais, não há necessidade, entende? Então, assim, gente, finalizando, né, Jesus, ele se sacrificou por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi definitivo. Não há mais a necessidade de novos sacrifícios. No momento que você sacrifica algo, oferece algo a Deus em troca de outra coisa, isso nada mais é que barganha. Nada mais é que você está dando algo para receber algo de Deus. E a graça, ela não é dessa forma que ela funciona. Deus te dá sem você merecer, né? Quando Deus quiser te dar, entendeu? Então, assim, esses argumentos, né, de você dar tudo de si, dar o seu melhor, que nem o caso aí de Isaac e Abraão, né, que você sacrifica o seu melhor, etc, porque Deus está pedindo. Cara, Deus não está pedindo isso. Deus, o que Deus quer da gente? Obediência à sua palavra, que nós cremos em Jesus Cristo, que nós busquemos a Ele, que nós temos uma vida, né, de devoção a Deus, uma vida de comunhão com os irmãos, que a gente congregue, né, em alguma igreja séria, que a gente faça o bem ao próximo, ame ao próximo, e principalmente, né, obedecer a palavra de Deus. Mas quando a igreja faz essas distorções para tentar formar uma doutrina, uma prática, isso está errado, gente. Você não pode barganhar com Deus. Aí vão dizer assim que não é barganha, né? É o que falavam para nós. Não, isso não é barganha. Deus está testando a tua fé, né? Deus quer que você dê o seu melhor para Ele, para provar para Ele que você realmente ama Ele. Gente, não é assim que você vai provar. É como eu acabei de falar, as coisas que você tem que fazer. Só que assim,
a lavagem, né, cerebral, digamos assim, é tão bem feita lá, que você realmente acredita que em algum momento Deus fala com você. Você acredita que você tem um sonho, ou você em alguma reunião lá, você, tipo assim, você ouve, né, você sente no seu coração Deus falando para você dar tal coisa. Eu sentia isso. Tanto que eu dei uma moto, dei um telefone, dei dinheiro, muito dinheiro, etc. Porque eu achava que Deus tinha falado comigo, pedindo essas coisas. E nada mais é, gente, que a forma, né, que os pastores conduzem as reuniões, as orações e tudo. Porque você acaba realmente tendo a impressão, né, você acaba sendo sugestionado a isso, entendeu? Que Deus quer aquilo ali mesmo e você acaba dando para Deus te agradar. E aí o resultado, gente, o resultado é que não faz diferença nenhuma, né? Pelo contrário, tu vai ficar mais pobre. Eu lembro que eu dei uma moto uma vez, eu fiquei sem moto. Eu tinha que ir pra faculdade, né? Levar a minha esposa na faculdade. A gente teve que ir de ônibus um tempo. E aí depois eu consegui uma outra motinho menor. Eu tinha uma moto bonita, aquelas grandes. Aí eu consegui uma moto menor. E aí o pastor ela falou, não, ó, você tem que dar o testemunho porque você conseguiu uma outra moto. Cara, mas eu dei uma moto muito boa, né? Que é uma moto assim em termos de potência e coisa. A moto não era tão boa assim, tá? Mas era em termos de potência, era. E aí eu peguei uma outra moto inferior. Entendeu? Ou seja, como assim? Não foi um sacrifício para pior. Entende, gente? Então, finalizando, né? Não caiam nessa. Eu sei que é difícil. Se você tá no Universal e tá vendo isso, você vai me xingar. Vai dizer que eu tô caído, que eu tô mentindo, mas eu não tô. Eu falei os textos aí no vídeo, é só você pegar e olhar, pesquisar na sua Bíblia aí. E eu tenho experiência, né, de anos que eu servi lá. E hoje a gente entende que você quer servir a Deus, gente, sirva a Deus. Quer agradar a Deus? Perfeito, agrade a Deus. Mas não é fazendo sacrifícios ou votos, né? Ah, Deus tem que abençoar minha família? Tá, então para Deus abençoar minha família, eu tenho que pegar um voto. O voto da família, né, que normalmente é domingo. Aí Deus vai proteger a minha família. Quer dizer que se eu não pegar um voto, não botar dinheiro no envelope, Deus ele não vai me proteger? Tipo, mesmo eu sendo cristão e eu cuidando da minha família, gente, isso tá errado, né? É só você pensar um pouco. Mas eu sei que não é fácil. Tá bom? Pensa aí, reflete aí. E tamo junto para mais vídeos. Que Deus abençoe a vida de vocês.